Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo. E iniciamos uma série fantástica, fabulosa, que é só com pessoas chiques, né? Porque nós somos chique, bem. E essa série está nomeada de Professores Inspiradores. E esse é o episódio 1, em que a gente entrevista a professora Janete Gaeski. Mas vou começar primeiro com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64 m, de salto na Bela, é claro, eu fico mais alta, né, gente? É claro. Estou com um vestido verde de estampa floral branca. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons brancos, verdes e cinza. À minha direita está a nossa tela interativa, em que daqui a pouco você vai ter a presença virtual da professora Janete. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Então, a gente começa agora, assim, a gente começa esse episódio com ela, maravilhosa. Seja bem-vinda, professora Janete Gaeski. Olá! Meu nome, como a Anabela falou, Janete Gaeski, tenho cor clara, estou usando uma blusa estampada, cabelos castanhos e sou de estatura mediana, é isso. Magérrima também, né, gente? Não vamos deixar aí de falar, porque a pessoa é elegante. A professora Janete vem participar do nosso primeiro episódio dessa série Professores Inspiradores, porque a história dela me inspirou e inspira a vida de muitos alunos. A professora Janete é pedagoga de formação e atua na educação há mais de 20 anos. Já trabalhou aí na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, na mediação tecnológica, na supervisão, na coordenação, na direção, na coordenadoria regional de educação e vem conversar com a gente hoje justamente para mostrar que a história da educação se faz pelas histórias de cada professor que faz a sua jornada por essa tão magnífica profissão que é educar. Janete, eu vou começar perguntando para você, inspirados pelo Paulinho, Paulo Freire, que é a inspiração de todo pedagogo, pelo menos é assim, para mim é meu best, né, Paulinho? Ele diz que ser professor é estar em constante inacabamento e que é um ato de amor. Como ato de amor, quando que o seu coração foi chamado, quando que você foi chamada a ser professora, a ir para a educação? Conta pra gente essa história do seu chamado a ser educadora. Então, eu ainda muito nova, né, com 17 anos, inspirada em minha tia, que também era professora, meu pai. Comecei a trabalhar, né, numa escola multisseriada. Foi, assim, um desafio muito grande, mas eu encarei, né, com determinação, comprometimento, e trabalhei com séries iniciais, né, foi a minha primeira experiência, e foi assim, como um desafio, né, eu sem ainda a formação, eu ainda não tinha nem o fundamental completo, morava no sítio, e aí comecei a trabalhar nessa escola multisseriada. Foi de muita valia, né, para o meu aprendizado, foi onde eu me capacitei cada vez mais, né, trabalhando com turma de multisseriado, tentando inovar sempre. Aí depois eu fiz o ensino médio pelo supletivo, na época, né, era supletivo, fiz o Logos 2,
E continuei trabalhando. Trabalhei 5 anos no Paraná, depois eu vim para Rondônia, né. Aí eu vim para Rondônia e continuei estudando, continuei minha formação, trabalhei em Vilhena, lá onde eu me formei também, fiz o Logos, né, na época tinha não, o Logos eu fiz lá no Paraná, aí em Vilhena eu fiz o projeto Fênix, e que também era uma formação para professores. Aí depois eu fiz a pedagogia, né, fiz pedagogia e continuei a formação. Fiz pós-graduação, especializações e continuo firme, né, com essas inspirações dos meus, né, do meu pai, da minha tia, e até hoje, né, tentando cada vez mais, né, aproveitando as oportunidades, sempre com muito desafio, mas, tentando, né, trabalhar sempre com dinamismo, inovando e com as dificuldades sempre tentando crescer. Janete, você falou aí que você se formou, começou a trabalhar ainda com apenas o fundamental e depois você se formou através dos projetos Logos e Fênix. Os projetos Logos e Fênix, para quem quiser saber mais, foram projetos do governo destinados à formação de professores. Então, as pessoas que já tinham se iniciado na alfabetização, que tinham aí as primeiras séries, elas foram chamadas ou elas tiveram oportunidade, se elas tivessem interesse, de fazer essa formação para poder lecionar, para poder alfabetizar. Foram programas de educação à distância, porque eles eram apostilados e tinham que fazer as provas, não era numa sala de aula especificamente presencial. E a Janete lidou com essas dificuldades e com essas oportunidades, ao mesmo tempo que a dificuldade também é oportunidade, né, Janete? Porque são momentos em que a gente toma uma decisão e toma uma escolha. E com essas oportunidades, a Janete se tornou professora e se tornou alfabetizadora. E uma alfabetizadora conhecida especialmente na cidade de Machadinho do Oeste, aqui em Rondônia. Ela já contou que ela veio do Paraná, depois morou em Vilhena, mas ela, assim, a carreira dela, na maior parte, realizou-se em Machadinho do Oeste. Conhecida como uma professora dinâmica, como uma professora animada, competente, profissional, daquelas que calça o tênis, calça a chinela, vai pro meio das crianças e pula, e todo mundo, sabe, quando ela passa, aquele monte de criança vai se juntando a ela, fazendo aquela corrente. Então é esse tipo de professora que a Janete é. Janete, me conta agora, como que você se tornou professora, assim? Você já contou a sua história de formação, mas aí depois que você assumiu o magistério como uma profissão, quais foram as experiências que você vivenciou? Quais foram os locais que você trabalhou? E qual a experiência, talvez, ou uma vivência que tenha mais marcado você durante essa sua jornada enquanto docente? Lembrando que, como você falou, uma das maiores experiências é continuar se formando. O Paulo Freire também fala isso, somos seres em constante inacabamento, mas eu gostaria que você pudesse relatar para a gente essa trajetória aí de como foi ser alfabetizadora, como que é a sua prática enquanto alfabetizadora e quais as experiências que você viveu sendo docente. Então, Anabela, eu sempre, né, desde o início, eu comecei a trabalhar assim de uma maneira já globalizada. Lá no interior, no Paraná, né, com condições bem precárias. Na época era normal, né, porque ainda não tinha muita evolução, né, a gente era bem mais difícil para você conseguir materiais e pesquisa. E, assim, eu já tinha uma ideia de alfabetizar, né, de como alfabetizar, que isso acho que estava no sangue. Eu consegui alfabetizar, assim, com facilidade. Eu tinha uma turma enorme, já desde o início, 40 alunos,
multisseriado, né, que são as 4 séries, e trabalhava assim muito com materiais, o que tinha, na verdade, né? Materiais de sucata, na época ainda era o miniógrafo, que a gente, né, fazia as matrizes lá e ficava rodando no álcool lá para poder fazer alguma atividade diferente. Um quadro, né, um pequeno quadro para passar atividades, aí pensa, dividir para 4 turmas, né, ficava um pouco difícil. Mas essas dificuldades, né, foram assim experiências que fizeram com que eu crescesse e aprendesse cada vez mais, né, alfabetizar. E depois, né, o que me marcou muito foi quando eu também cheguei em Vilhena, que eu assumi uma turma de pré, e também quando né, concluíram, estavam todos alfabetizados, e eu sempre tive assim muito a maneira de trabalhar com dinâmicas, né, tentar cativar as crianças, buscar, né, ser criativa, não trabalhar assim com aulas monótonas, né, de ficar ali só falando, envolver eles realmente. Então, isso me marcou muito. As mães, até depois, quando as crianças né, já tinham crescido, elas conversavam comigo e falavam que, né, minha filha não esquece de você. E eu acredito que seja pela, né, questão de trabalhar, tentar trabalhar com aulas mais dinâmicas. Olha, bom, eu conheço a sua prática, né, então eu sou suspeita a falar. Mas, assim, eu queria que você contasse como é que você planeja uma aula. Uma aula assim, olha, hoje eu vou entrar em sala e eu vou... O que eu vou fazer? Só para quem está assistindo a gente, para quem acompanha aí as nossas web aulas, ter uma ideia de como é participar de uma aula com a professora Janete. Planejar uma aula, você tem toda uma preparação, né? Você precisa já ter o objetivo, né? Saber onde você quer chegar. E, de repente, você não se prende só aquilo que você planeja, né? Às vezes você planeja, né? Vou trabalhar o nome de frutas, por exemplo, né? Aí você chega na sala, você instiga todos, né? Os alunos, eles participam, e aquilo vai se tornando, né, uma aula bem atrativa, e você muitas vezes sai um pouco daquilo que você planeja, mas tem assim um resultado bem gratificante, porque você consegue envolver, né, envolver a turma, as crianças contam, né, as histórias, contam o que eles gostam, e dessa maneira, né, conseguem assimilar mais. Aí você pode trabalhar né, diversos assuntos, você pode estar fazendo uma aula bem globalizada, no caso, na alfabetização, né, trabalhando de uma maneira dinâmica. É uma troca, né, uma troca de aprendizado, uma troca de experiência, e isso é o que motiva, né, motiva a gente a estar sempre, assim, buscando inovação, buscando coisas novas, fazendo uma aula bem atrativa, com bastante motivação, que hoje em dia o que prende mais as crianças é isso, né? Porque se você não for assim um professor que tenha essas criatividades, né, que seja bem centrado nisso, para que eles consigam, né, como como é que eu podia falar? Interagir, na verdade, né? Eu queria falar interagir. Então, assim, você leva uma música, né? Você leva uma música também relacionada ao assunto, e aí você vai fazendo aquela aula ficar bacana, né? Alegre, atrativa. Isso é o que leva ao aprendizado, né? Eu acho que na alfabetização mesmo, nada melhor do que você trabalhar dessa forma.
você já atuou em vários setores da educação. Quais foram as experiências que você já teve durante aí a sua jornada enquanto docente? Onde que você já trabalhou? Em que funções? Quais as funções que você já exerceu? E, dentre todas, qual que é aquela que tem um cantinho no seu coração? Isso já não é novidade, né? A alfabetização, né? Nossa, eu amo de paixão. Me apego muito aos pequenos, né? Eu tenho, assim, uma paixão por eles. E acabo, que nem você falou, né? Você já teve a oportunidade de ver muitas vezes, eles se apegam muito mais a gente também. E essa convivência faz com que a gente consiga chegar onde a gente quer, né, com eles. Mas eu trabalhei já, né, com Fundamental 1, que também me identifiquei bastante. Inclusive, trabalhei com educação física e, né, era professora de atividade, então eu trabalhava sempre trabalhei em diversas turmas e sempre tive assim esse bom relacionamento com os alunos. Depois eu fiquei um tempo no CEJA, né, trabalhei com alfabetização de adultos, também foi uma experiência muito bacana, maravilhosa, que, assim, né, eu tenho muitas histórias para contar dos aprendizados que eu tive. Trabalhei 7 anos no CEJA. Eu também, antes disso, eu ainda tinha sido diretora na escola de ensino fundamental. Trabalhei com mediação tecnológica, 7 anos também. E o que mais que eu trabalhei? Trabalhei na representação de ensino, já tinha trabalhado um outro período, agora estava novamente. E agora assumi uma escola de ensino médio, né? Eu tô como gestora de uma escola de ensino médio aqui em Machadinho. É uma trajetória aí longa, uma trajetória de uma vasta experiência. Eu sou suspeita porque Janete e eu atuamos juntos durante um período, né, de mais de 5 anos, fazendo painel de EVA, cortando, juntando tampinha de garrafa, programando projetos de atividade, rodando atividades no mimeógrafo. Para quem não conhece mimeógrafo, eu vou contar aqui, para quem não conhece, aí busca depois. Mimeógrafo é uma tecnologia super avançada, viu, gente? Para a época, foi revolucionária. É um equipamento em que ele tem 2 abas e ele tem um rolo no meio. Você coloca uma matriz de um estêncil nesse rolo, você coloca a folha de sulfite, a folha branca, e você molha com álcool a base dele e você toca, literalmente, você roda e essa folha branca passa pela matriz e saem várias cópias. Então, assim, muito antes, né, da impressora matricial, muito antes, a gente trabalhou com o mimeógrafo, de fazer essas atividades e às vezes a matriz estragava, você tinha que fazer tudo de novo. Então, além de que a gente trabalhava em mais de uma escola, então ficava a hora do almoço planejando. São histórias, são muitas histórias, né, Janete? São muitas histórias que, infelizmente, o tempo aqui não dá para a gente contar tudo. Mas uma das minhas grandes inspirações na prática da Janete é que a Janete sempre, eu nunca vi mesmo depois que eu não estava tão próximo da atuação com ela, que ela foi para outra escola, eu fui para outra, eu nunca presenciei, eu nunca vi a Janete entrando em sala de aula desanimada. Pelo contrário, sempre, toda vez, ela era a primeira, animada, para cima, e isso é muito importante para quem, especialmente tanto para as crianças quanto para os adultos, como ela relatou aqui para a gente, que ela trabalhou com educação de jovens e adultos. Você geralmente chega no Centro de Educação de Jovens e Adultos e são pessoas que trabalharam o dia inteiro, né, que têm tripla jornada, que às vezes vêm de localidades distantes e chegam ali para
ter a oportunidade, na maioria das vezes, de ganhar um pouco mais com a formação que ele vai fazer, geralmente terminar o ensino fundamental ou terminar o ensino médio. E aí, nesses momentos, a presença da Janete é fantástica, porque aí ela anima, é uma loucura a aula dessa pessoa. Quando a gente faz com amor, né, Anabela? Vejo que é tão encantador quando você vê os resultados, né? Isso é o que é gratificante para a gente. Então, fazer, né, possibilitar, né, várias formas, porque você não pode se habituar, né, e ficar ali com aquele mesmo projeto, aquele mesmo processo. Então, você está, assim, sempre modificando, né? Está inovando, fazendo coisas diferentes, trabalhando com projetos, que nem você falou. Eu também aprendi muito contigo, apesar, né, de você ser bem mais nova, mas a experiência contigo foi excelente. Você é 10, né? Muito criativa. E, assim, eu acho que essas trocas de experiências faz, né, a gente crescer muito. Esse é um ponto importante, você trocar experiências com outros professores, com outros colegas, enriquece a sua prática, sem falar que uma proposta de projeto, uma proposta de vivência sempre está pautada num coletivo, né? Nunca numa individualidade. Janete, para a gente terminar, é claro, né? Terminar este momento, porque depois a gente tem outras conversas. Fazendo uma referência novamente a Paulo Freire, quando ele escreve Cartas à Cristina, ele conta a sua história, conta como foi viver no exílio e a importância de ser educador para transformar a realidade, que inclusive é um slogan que está, né, na estrutura e na proposta do Instituto Federal. Para os futuros educadores, para os professores que estão iniciando agora ou que estão entrando na formação de pedagogo, na profissão de educador, quais seriam, assim, uma dica que você acha, olha, tenha isso em mente, que é precioso para a sua carreira, é precioso para a sua identidade enquanto professor, é precioso para você construir uma jornada enquanto professor de sucesso ou gratificante, como a palavra mesmo que você usou aqui. Quais seriam suas dicas, assim, para quem está começando ou quem está fazendo, né, ainda está começando aí no curso de pedagogia? Tem muitas coisas, né? Mas o que, assim, eu vejo que precisa realmente, né, o educador ter consigo esse espírito motivador, que hoje em dia falta muito, né? A gente percebe, assim, que muitas vezes está faltando por desgaste, né? E tantas coisas que agravam, às vezes, a vida profissional. Mas essa criatividade de você, né, se dispor realmente, fazer aquilo que faz com amor e perseverar sempre, né? Buscar. Hoje em dia a gente sabe que está bem mais fácil, né? Temos muitas outras possibilidades que auxiliam muito nos trabalhos. Então, assim, não medir esforços, né, para preparar uma aula que seja, né, criativa, motivadora, seria isso. Muito obrigada, Janete, pela sua participação. A nossa proposta é diálogos com professores que são inspiradores e você foi uma professora inspiradora para a minha prática. O seu entusiasmo, o seu profissionalismo, o seu engajamento, o seu amor a encarar a profissão como algo que tem suas mazelas, evidentemente, como qualquer outra profissão, mas que depende muito da coragem e da vontade de fazer melhor, de transformar. Eu tenho essa inspiração em você, pessoa. Então, muito obrigada por ter compartilhado comigo esse período da sua história e continuar partilhando até hoje esses momentos de aprendizado.
Então, aí suas palavras de encerramento. Eu estou emocionada, então eu vou passar para você falar suas palavras de encerramento, depois eu volto. Então, você sempre me motiva com essas suas palavras de animação, né? Que você também é muito inspirada. Mas a palavra que eu tenho é gratidão. Obrigado pelo convite. E aos professores que estão chegando, muita garra, determinação, compromisso para a educação cada vez ser melhor. Pessoas, é claro que aqui a gente conversou só um pouquinho, né? Em 20, 30 minutos é o que dá para a gente conhecer um pouquinho da história desses professores que transformam a realidade das salas de aula e fazem a educação ser melhor, como a professora Janete Gaeski. Acompanhe os nossos episódios porque a série tá fabulosa. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.